Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Shot Matinal, comigo, Larissa Jans. O tema do nosso podcast de hoje foi pedido por vocês lá no meu Instagram, @LarissaJans, caso você não me siga. Muita gente me mandou mensagem essa última semana falando: Lari, faz um shot falando sobre isso. E não tem como a gente ignorar, né, um acontecimento muito grande para, enfim, todos nós. Então, bora falar sobre o tema de hoje é Donald Trump reeleito. E agora? Se esse é teu primeiro episódio do podcast Shot Matinal que você tá ouvindo, que você tá vendo, seja muito bem-vindo. Se não é, seja muito bem-vindo, bem-vinda novamente. Aqui no Shot Matinal a gente fala de tudo um pouco, mas principalmente a gente fala sobre práticas de mercado, sobre inspiração de mercado, sobre histórias interessantes que vão ser úteis na nossa vida e vão servir como um shot matinal. E não tem como a gente olhar para o mundo em que a gente está cercado, olhar para o mundo em que a gente vive e não também entender quais vão ser, né, os impactos, seja para você que é empreendedor, seja para você que é CLT, seja para você que simplesmente chegou aqui e quer entender os impactos do que vai acontecer para a gente, meros brasileiros aqui, com essa reeleição do Donald Trump. Então, bora lá falar sobre isso. E talvez você esteja se perguntando, quem é a Larissa Jans na fila do pão para falar justamente sobre esse ponto? Bom, eu tenho mais ou menos 12 para 13 anos de mercado, considerando aí diversas empresas do setor privado, né? Sempre trabalhei no setor privado. Já fiz algumas transições de carreira, trabalhei muitos anos com marketing, depois trabalhei muitos anos com gestão de produtos, né, product management, e hoje eu sou investidora, né, então trabalho na área do capital de risco, hoje alocando dinheiro em startups e também fazendo muita mentoria para startups. Então eu amo esse tema de empreendedorismo, eu amo falar sobre isso. E o meu conhecimento desse assunto vem de duas maneiras. Em primeiro lugar, por ter morado nos Estados Unidos por 2 anos, em 2 momentos completamente diferentes da economia dos Estados Unidos, e também por viver muito esse mundo dos negócios, por ser uma investidora não só, né, de venture capital, de capital de risco, que é a categoria de investimento que eu atuo direcionamente, né, diretamente ali, mas também por investir na bolsa, títulos, tesouro, a gente vai falar bastante sobre o tesouro aqui. Então, por que eu tô querendo dizer isso para vocês? Eu não estou representando nenhuma instituição aqui, eu não estou dando indicação de investimento, eu não estou dizendo o que você deva fazer com o seu dinheiro, tá bom? Então, acho que eu quero deixar esse disclaimer muito claro. Esse vídeo tá vindo aqui muito mais para informar vocês, contar um pouco do quais são as principais movimentações que a gente especula que o Trump vai fazer, porque ele já ou falou em alguma campanha, ou a gente pode olhar no primeiro mandato dele, né? Então, relembrando, né, que agora presidente eleito Donald Trump já foi presidente até meados de 2022 ali, 22, 21. Então, a gente vai falar muito sobre essas tendências, a gente vai falar muito sobre o que ele já falou, e vamos falar, obviamente, como isso impacta nós, meros mortais, aqui no Brasil. Impacta muito, gente. Muito, 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 muito. Então, vamos começar aqui a degringolar o negócio. E aí, beleza, você chegou aqui nesse vídeo querendo entender o porquê que Donald Trump vai impactar a gente. Em primeiro lugar, vamos entender como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos, porque é um negócio de louco, gente. É um negócio que, na minha cabeça lógica, não faz sentido nenhum. Mas, basicamente, como que funciona? Cada estado tem um número de delegados. Exatamente essa palavra, delegados. E esse número pode ir entre 3 a 54. Então, não é como se fosse assim, a cada estado ganho vale né, vamos dizer assim. Ou cada voto vale de fato aquele voto. Não, é bem diferente. Assim como tudo nos Estados Unidos, né? Miles, libras e coisas do gênero. A gente tem que dar mérito para esse país que tenta inventar a roda. Mas, basicamente, para um presidente ser eleito nos Estados Unidos, ele tem que ganhar de 270 delegados. Então, ele tem que ganhar essa pontuação de 270. Mesmo que não seja necessariamente ali da proporção de votos, né? Do número geral, vamos dizer assim. E relembrando também que o voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório. Então, diferente daqui no Brasil, que todo mundo, a partir dos 16 anos de idade, né, 18, na verdade, 16 ainda é facultativo, é obrigado a ir por lei votar.
nos Estados Unidos é um direito seu. Então, por isso que tem várias campanhas, né, várias pessoas que falam, tipo, I exercise my rights e coisas do gênero assim. Então, eu, Larissa, seria muito mais a favor da gente ter isso aqui no Brasil, de que não fosse voto obrigatório e fosse quem quer votar, quem quer fazer diferença, quem quer exercer esse direito da democracia. Dito isso, vou contar um pouquinho para vocês sobre minha experiência em relação a ter morado nos Estados Unidos e aí vou conectar para vocês por que eu acho que é relevante falar sobre isso. Eu vou falar um pouco da minha experiência de Estados Unidos aqui primeiro, antes da gente entrar realmente no tema Trump, propriamente dito. Eu morei em 2 períodos nos Estados Unidos e períodos completamente diferentes, né? Então, morei de 2011 para 2012, terminando meu ensino médio, baby Lari, ali nos Estados Unidos, e na época morei na Califórnia, no norte da Califórnia. E quem era o presidente na época era o Barack Obama. Eu sou apaixonada por Barack Obama, Michelle Obama. Amo eles num sentido de gostar muito do como foi o estilo de governo deles, é, gostar muito das políticas que eles implementaram, gostar muito do fato deles terem sido, né, dele ter sido o primeiro presidente negro. Então tem muitos pontos interessantes em relação a ele. Não sou a maior fã do Partido Democrata, né? Então acho que fica aqui um paralelo. Mas na época, morando nos Estados Unidos, morando numa cidade do interior, então eu morei numa cidade que era 3 horas norte de São Francisco, e a cidade tinha o quê? 35 mil habitantes. Eu me sentia super segura, infinitamente mais segura do que eu me sentia aqui no Brasil. A minha cidade era uma cidade universitária, então tinha muita festa, tinha muita gente doida, tinha muito jovem, e mesmo assim eu me sentia muito segura. Então, mesmo indo visitar outras cidades, né, São Francisco, Los Angeles, fui para Nova York na época lá atrás, e era sempre lugares que sim, era muito maior, era muito mais é, agito e tudo mais, mas você se sentia seguro. Fast forward aqui, né? Então vamos avançar para o segundo período em que eu morei nos Estados Unidos, que foi agora, acabei de voltar. Então, se você acompanha o shot aqui, sabe muito bem que eu acabei de voltar de um MBA dos Estados Unidos e estava morando em Boston. Então, né, atravessei o país aqui, então é quase como se fosse ter morado no Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, é basicamente o que eu fiz aqui. Então, morei em Boston por um ano, agora, né? Então, fui em 2023, voltei agora, 2 meses atrás, em 2024. Percepções. Boston é uma cidade muito segura, é uma cidade com uma cultura completamente diferente da Califórnia. Não tenho o que falar, são duas coisas completamente diferentes, assim como aqui no Brasil seria o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. Mas, indo para as demais cidades que eu já tinha ido antes, como Nova York, Los Angeles, São Francisco, a diferença era perceptível. Né? É bizarro, acho que qualquer pessoa que tenha ido para Nova York há anos atrás e vai hoje, você sente logo de cara o tanto de mendigo, o tanto de imigrante, o tanto de drogado, e infelizmente, você não se sente mais tão seguro, nunca se sentiu super seguro naquela cidade, né? Mas você sente que a situação ficou pior. Eu não quero enviesar vocês, o que eu quero dizer vai fazer sentido, tá? Por que eu tô contando essa história? E aí, contando toda essa experiência, o ponto principal aqui é dizer que a maior parte das vezes a gente vai votar, a gente vai escolher, nós como cidadãos comuns, se coloquem aqui no lugar de pessoas que moram nos Estados Unidos, a gente vai olhar sempre para aquilo que a gente quer, né? A gente quer mais segurança, a gente quer menos impostos, a gente quer o quê? Então, vai existir essa afinidade conforme o tipo de candidatos, né? Então, vai ter um lado muito moral da questão, e Donald Trump e Kamala Harris representavam dois lados completamente opostos, né? Então, a extrema-direita e a extrema-esquerda. A gente vinha de um presidente aqui na direita falando que vai cavar mais poço de petróleo, e a outra falando sobre incentivos à sustentabilidade, ESG, enfim, energias renováveis. A gente está falando de um que abobina o aborto até não querer mais, né? E falando de outra que quer legalizar muito mais o aborto, voltar a ter mais estados com aborto legalizado. Um falando que quer expulsar todos os imigrantes, né? Quer continuar a construção do muro ali de divisão entre o México e os Estados Unidos, e a outra querendo trazer leis de incentivo. Então, tem muito esse ponto, e a gente sempre vai ter essa polarização. Infelizmente, a gente está caminhando, né, para um mundo cada vez mais polarizado, e onde as pessoas têm cada vez mais voz para falar sobre as suas polarizações. E aí a gente tem esses dois discursos muito grandes. Mas o que acontece? A gente teve 4 anos aí de governo de Joe Biden, numa transição, num período, vamos dizer assim, complicado, né? Então,
Joe Biden assume ali em 2021, tipo assim, no começo barra meio da pandemia dentro dos Estados Unidos, onde, obviamente, o presidente Trump ali também teve que se virar nos 30, assim como o presidente Bolsonaro, qualquer outra pessoa aqui no planeta Terra, qualquer outro presidente do planeta Terra teve que lidar com as questões da pandemia. Quando o presidente Trump, na época, né, deixa o cargo, perde, rolou toda aquela confusão do Senado, que ele invadiu, que não sei o quê, nananã, tudo errado. Mas o que acontece aí, né? A gente tem um governo de 4 anos aí do Partido Democrata, onde, claro que muitas coisas não aconteceram. Normal, toda a presidência vai ter isso. De políticas que não foram implementadas e políticas que foram implementadas, mas muitas coisas ficam na percepção das pessoas. E isso, por que eu contei da minha experiência? Porque ficou muito na percepção de que alguma coisa tinha mudado, né, nesses últimos anos. E pode ter sido por N fatores, não só por conta das novas leis, da nova gestão, mas pode ter sido várias coisas, mas a gente sempre tem que levar em consideração a gestão. Dito tudo isso, vamos falar um pouco sobre o ponto que vocês provavelmente querem ouvir, que é o que o presidente Trump tá falando que ele vai fazer e o que isso impacta a gente aqui no Brasil. Eu tô com uma cola aqui, tá, gente? Porque eu fiz várias anotações. Tem muita coisa que eu queria falar pra vocês e muita coisa que eu também não quero errar aqui falando pra vocês, porque eu não sou uma pessoa super da política, inclusive, eu não sou uma pessoa de direita ou de esquerda, eu tenho as minhas contradições, tem momentos que eu concordo com um, tem momentos que eu concordo com o outro. Eu não gosto de nenhum político, nenhum. Eu acho que nenhum se presta muito, né? Em nome de Jesus, espero que eles mudem. Mas eu sempre tento trazer um lado, vou trazer menos moral aqui pra vocês, tá? Porque moral, falar sobre aborto, questões de LGBTI e tudo mais, não é meu papel. Não é meu papel, eu não vou expressar minha opinião sobre isso, porque não é sobre isso que o Shot vem para falar, né? A gente vem para falar sobre dados e fatos e vem para falar sobre o impacto na nossa vida como empreendedores, na nossa vida como cidadãos, até porque gosto cada um tem o seu, né, gente? E esse podcast aqui, por mais que eu tente trazer minhas opiniões, eu sempre quero, né, trazer uma visão que vai ser útil para todo mundo, né? Então, enfim, vida que segue. Não é meu ponto de falar, acho que o Trump tá certo, acho que o Trump tá errado. A minha visão era de que Kamala Harris era uma visão um pouco mais neutra para os Estados Unidos. Então, era sim uma possibilidade de ser um impacto menor para a economia global e, principalmente, do Brasil. O Trump impacta muito mais. Deixa o negócio assim, o truco, né? O Trump, eu olho para ele, eu já sinto que ele vai falar 12, sabe? Não vai nem pro 6, ele vai pro 12, assim. Então, eu tenho, Larissa, a minha única opinião que eu vou expressar aqui era vários receios em relação ao quanto maluco aquele cara é, né? Então, falei que minha opinião é, mas tô opinando. Mas bora falar sobre dados e fatos, então. A gente começa falando sobre a palavra que o Donald Trump falou na campanha inteira dele, que era a palavra favorita dele, que é tarifas. Tarifas. Essa é a palavra mágica de Donald Trump. Então, Donald Trump, agora presidente eleito, irá adicionar tarifas sobre importação, né? Então, players dentro dos Estados Unidos que quiserem importar de fora dos Estados Unidos. O que isso significa? Ele já tinha feito isso no primeiro mandato dele, então, vou até pegar aqui da minha anotação, aumentou a tarifa na época do primeiro mandato do aço brasileiro, né? Então, a exportação aqui do Brasil de aço. E isso já afetou super o Brasil. E ele comentou que ele vai tarifar em torno de 10 a 20% tudo que for do mundo e tudo que for da China, galera. Ele quer botar um imposto de 60%. Ele quer meter 60%. 60% em cima de produtos importados da China. É coisa. É assim, é literalmente para fazer as pessoas, todos os produtores, deixarem de importar da China. E a gente tá falando aí, gente, de muitos e muitos e muitos e muitos e milhões de empresas dos Estados Unidos que dependem dessa importação. Eu vou dizer coisas básicas, como a própria Amazon, a própria movimentação principal da Amazon. Eu imagino que, cara, a maior parte do produto deve ser o que vem da China. A Apple, né? Então, fabricados na China. Então, assim, tem várias coisas, vários pontos que vão afetar muito. E aí, esse é um dos primeiros pontos, né? Em que isso acaba afetando o Brasil. Então, como que isso afeta a gente aqui, né? Então, só no ano passado, o Brasil transacionou, então, o comércio de bens entre Brasil e Estados Unidos foi de 432 bilhões de reais.
os Estados Unidos é o segundo maior país que a gente exporta, só perde para a China. Então, se a gente tem uma diminuição do valor, né, do montante de exportação que a gente faz aqui, é óbvio que muita coisa altera aqui pra gente, né, gente? Então, desde PIB, enfim, dívida, N pontos, questão de investimento, a moeda desvaloriza, tem muita coisa aqui que envolve. E aí a gente também tem que parar para pensar que alguém tem que pagar a conta desse aumento dessa tarifa. E esse alguém, claro que, né, na prática vai ser ali quem tá, a empresa que tá, vamos supor assim, a Apple que tá comprando o telefone lá da China, lá, tá pegando um iPhone, ou, enfim, lá da China, e tá mandando para dentro dos Estados Unidos e teve ali um aumento de 60%. Esse repasse do valor vai ser feito para o consumidor final. É óbvio, nenhuma empresa vai tipo, ai não, agora eu vou pagar. Porque senão ela não vai lucrar. Então toda empresa quer lucrar. E aí, então a gente tem um repasse sendo feito. Dito isso, os custos vão aumentar. Dito isso, a inflação vai aumentar. Porque o consumidor vai pagar mais. E aí, se o consumidor vai pagar mais, a inflação vai subir. Quem determina isso é o Federal Reserve, que é, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos. E eles já vinham numa decrescente, né? Então o Federal Reserve já vinha abaixando a taxa de juros dos Estados Unidos, o que era uma coisa muito boa para o Brasil. Muito boa. Eu já vou explicar o porquê. Mas com toda essa expectativa de que a inflação vai ter que conter gastos e tudo mais, vai ter que subir a taxa de juros em 3%. E o que isso significa também? Outro ponto. Quando a gente tem um presidente que, né, quer implementar tarifas e tudo mais, ele não está necessariamente arrecadando mais imposto, porque ele quer, na verdade, reduzir o imposto para a maior parte da população e também para algumas empresas. Então a gente tem um governo que ele gasta mais, mas ele arrecada menos. Isso faz com que o déficit do país aumente. Se o déficit aumenta, ele vai emitir mais título público, né? Título do Tesouro americano. Exatamente a mesma coisa que acontece em todo o país. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Se aumenta a dívida, a gente tem, né, o tesouro, o governo emitindo ali títulos que as pessoas vão pagando, vamos dizer assim, elas vão colocando ali, elas vão investindo o dinheiro delas e um dia eles vão repagando. E se os Estados Unidos for fazendo isso, na prática, o título do Tesouro Americano, ele é considerado um dos investimentos mais seguros do mundo. De novo, não é recomendação de investimento para vocês, mas sim, é fato, é um dos títulos de tesouro mais seguros do mundo. Renda fixa, né? E aí, se a gente tem um aumento da inflação, a gente tem um aumento da taxa de juros. Se a gente tem um aumento da taxa de juros, a gente tem um aumento maior do quanto, né, quanto vai voltar pra gente. Pensa assim, se eu, Larissa, invisto num título que eu paguei $1.000, mas eu sei que todo ano vai voltar para mim 10%, versus se voltasse 5%, o que é mais atrativo? Voltar 10? Eu quero que volte $100 em vez de 50, ao longo dos anos. Então, se a gente tem um investimento mais atrativo, mais gente vai colocar dinheiro lá. Se mais gente vai colocar dinheiro lá, vai comprar esse título da dívida que o Trump está criando, mais o dólar vai valorizar. Quanto mais o dólar valorizar, mais caro ele fica aqui para nós. Por quê? Porque a nossa moeda vai cair. Então, o que tem que acontecer, né? O que acaba acontecendo quando a gente diz ali, quando a gente olha na internet, né? Ai, o dólar tá 6, o dólar não sei o quê. O que acontece geralmente é uma valorização do dólar e uma desvalorização do real. Se a gente tem os Estados Unidos sendo um lugar mais atrativo, né, para investir, o dólar, consequentemente, o real, consequentemente, vai desvalorizar, porque não vai ser tão atrativo quanto o dólar. E aí que a gente começa a ter essa disparidade cada vez maior dos valores, né? Então, por isso que tá chegando nos R$ 6 e etc. Então, se a gente, como país, a gente também gastasse menos, né? Então, a gente não tivesse, assim, toda essa questão do nosso governo. Isso, independente do governo, tá, gente? Não tô querendo ser Lula ou Bolsonaro aqui. Mas quanto mais a gente gasta como país e menos a gente arrecada, pior. Mas se a gente também gasta muito e arrecada muito, a gente também fica na bad, né? Então, também fica ruim. O ideal é a gente não gastar muito. E pode ser que arrecadar um pouco mais, pra gente ter um superávit, né? E não um déficit. Mas isso é uma conversa para outro dia, outra história. E aí, gente, tenho esse ponto todo econômico que impacta sim. E aí eu falando do meu meio aqui, tá? Falando de empreendedorismo, falando de startup, se a gente tem o Tesouro Americano, né?
a taxa de juros americana aumentando, a gente deixa de ter outros tipos de capitais sendo entregues para outros tipos de economia. Vamos olhar aqui. Eu vou dar um exemplo muito extremo que pode acontecer. A Ford queria abrir uma nova fábrica no Brasil, por mais que isso vai ser bem difícil, mas a Ford queria abrir uma nova fábrica no Brasil porque entendeu que o mercado brasileiro pode ter isso, isso, isso. Mas daí para ele faz mais sentido agora fazer isso, investir lá nos Estados Unidos do que aqui. Então podem ter vários pontos assim em que o Brasil deixa de ser um atrativo, não por conta do Brasil deixar de ser um atrativo em si. Sim, existe o lado ruim, mas é por conta de que os Estados Unidos se torna uma baita oportunidade de retorno financeiro, né? Então o lucro aqui, que é o que na verdade rege tudo isso. Então a gente tem todo esse ponto. E aí, falando como investidora de startups, eu que, Larissa, capto investimento com outros investidores, eles vão olhar para mim e falar assim, Lari, muito legal, adorei a tese da startup que você tem, adorei essa startup que você está me apresentando, mas para mim é mais seguro e mais garantido e vou ter um maior retorno se eu deixar lá no Tesouro Americano meu dinheiro. Porque, né, o meu concorrente também é o dinheiro parado em algum lugar, em algum ativo, né? Então, se ele não vai vir para essa categoria de ativo que eu trabalho, que é Venture Capital, ele vai para outro lugar. Aí você, empreendedor, poxa, você quer captar cada vez mais dinheiro, você quer crescer tua startup, não vai ter muito capital. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha, tipo, realmente uma diminuição de aportes aqui no Brasil, na América Latina e tudo mais, porque os investidores estão um pouco mais receosos e querem manter seu capital, né, sua liquidez, às vezes, mais segura, querem ficar lá, não estão afim, capital de risco é capital de risco. E aí, pra gente que é meros mortais aqui no Brasil, sem falar de investimentos, e falando às vezes você que é CLT e tudo mais, volta nesse ponto do investimento, gente. Acaba impactando, porque impacta todo mundo. Se aumentar essas tarifas que o Trump está falando, vai complicar muito mais. O Brasil e os Estados Unidos já têm uma relação boa de 200 anos, mas eles não são aliados. Eles são só, né, parceiros comerciais. Aliados dos Estados Unidos, eles só consideram quando você é um aliado militar. E o Brasil nunca teve, né, esse posicionamento. E aí, a gente tem também um ponto de que presidente Lula e presidente Trump têm visões completamente diferentes, né? Então, o presidente Trump, ele apoiou o presidente Bolsonaro ali nas eleições de 2022. Então, é um relacionamento, né, galera? Tipo, não adianta a gente pensar, ai, vai ser melhores amigos, ai, vai ser assim, ai, vai ser assado. Existe sim essa visão de, tipo, cara, não bate o santo. Então, se não bate o santo, como que a gente trabalha no que tem que ser feito, né? Então, muito provavelmente, eu li algumas notícias, inclusive, falando, cara, acordos comerciais grandes não vão deixar de existir, porque no final das contas, o trabalho tem que ser feito, né? De ambos os presidentes. Mas a gente provavelmente não vai ver uma relação super amigável, não vai ver uma relação super, nossa, frutosa, cheia de benefícios, porque a gente tem um presidente de esquerda no nosso país e a gente vai ter um presidente de extrema direita, normal. A gente tá falando de santos que não batem, vamos chamar assim. E aí, falando, né, sobre países, santos que não batem e tudo mais, o Trump é bem conhecido pela questão da imigração dele. Então, tem um ponto de que ele falou já que ele vai fazer a maior deportação em massa dos imigrantes. E aí, isso afeta um outro ponto da economia, né? Então, a gente tem que considerar que nos Estados Unidos a gente tem uma população gigantesca de imigrantes, né? Então, só de brasileiro a gente tem quase 2 milhões sem um documento, né? Estão ilegais lá nos Estados Unidos. Então, a gente está falando aí de uma população que é da base de serviços, principalmente. Então, a gente vai falar de construção, serviços domésticos, varejo, alimentação e tudo mais. Não só falando de brasileiro, mas de mexicano, de filipino, de tudo mais, né, gente? Porque aquele país é uma melting pot, né? Uma panela toda derretida lá de tanta gente diferente. E aí, cara, você imagina tudo isso sendo deportado. Quem que vai fazer esse trabalho lá nos Estados Unidos, né? Quem? Larissa e eu vou achar bem difícil eles fazerem. Bem difícil. Mas, ok. E aí também entra um outro ponto, né? Quando o Trump fala muito sobre as tarifas, sobre cortar as tarifas para as empresas lá e adicionar essas tarifas para importação, ele fala muito sobre, tipo, não, eu vou devolver para os Estados Unidos, porque daí a gente vai ter um incentivo maior, a indústria daqui vai gerar mais emprego e tudo mais. Mas pensem, até realmente gerar esse impacto, vai demorar pelo menos uns 4 anos. Aí já acabou o mandato dele. Então, assim, para mim parece mais uma manobra
para tentar conter um pouco, tentar valorizar o passe e começar, né? Os Estados Unidos, o slogan dele já diz muita coisa, né? Make America Great Again. Então, vamos fazer a América maravilhosa de novo. E basicamente essa guerra é contra a China. Então, essa desculpa, na minha opinião, agora eu vou expressar minha opinião, é contra a China. Essa tarifa de querer meter os 60% e 20% para os outros é contra a China, gente. É para querer, né, ter o domínio mundial e ser o país número 1 do mundo de novo. Não que eles não sejam, mas sim, perdeu muito do seu domínio. E aí, né, acho que falando principalmente do ponto de fábricas e tudo mais, Larissa, que sou super envolvida com inovação, eu já fico pensando, meu, daí tem um outro ponto, né? Ah, beleza, mesmo que as empresas realmente deixem de pagar imposto, comecem a ter suas produções locais, a gente tá falando que hoje em dia, depois de uma revolução industrial 4.0, indústria 4.0 e 5.0 já, né? Hoje em dia já tem tanta coisa, a gente já tem indústrias que são a maior parte pautadas na automação. Tipo, já é tudo automatizado, já é tudo robô, já é tudo um monte de coisa assim. Então, a partir desse momento, a gente não vai mais ter essa chuva de emprego que ele tá falando que vai gerar. Porque na prática, as empresas, quando elas pegarem esse capital e investirem numa fábrica nova, numa empresa nova, elas vão automatizar. Elas não vão necessariamente contratar capital humano. Então tem várias controvérsias, na minha opinião, em relação a essa política, mas sim, vai impactar principalmente por conta da valorização do dólar. Então esse é um ponto que a gente precisa ficar de olho em relação a essa valorização do dólar. Entendido? E aí, gente, pra gente terminar, eu vou falar sim sobre essa questão ambiental de Donald Trump. Me dói até não querer mais de ouvir quando ele fala, tipo, a gente vai cavar mais um monte de buraco pra achar petróleo nos Estados Unidos. E juro, gente, me dá vontade de chorar aqui, assim. Acho que a gente vem evoluindo como humanidade, como tecnologias, com muitas coisas incríveis de energias renováveis. Sim, o petróleo ainda é um baita player, precisa continuar existindo. Mas enquanto a gente tiver um presente como esse que fala vamos abrir mais poços de petróleo, ninguém nunca vai parar, ninguém nunca vai controlar, ninguém nunca vai fazer nada em relação a energias renováveis. Então me deixou bem triste, assim, principalmente nesse ponto. De novo, eu tinha várias dicotomias aqui de pontos positivos e negativos do Trump, mas esse era um principal ponto para mim, assim, porque eu acredito que a gente precisa de mais líderes que fossem comprometidos com energias renováveis para que a gente de fato alcance o patamar de não precisar mais do petróleo, né? Tanto num sentido de investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em aumento de produção em relação a energias renováveis em geral. Então, isso me deixou muito triste, acho que tem um impacto muito grande para nós como ecossistema. A gente pega aqui o presidente Trump assumindo no ano registrado mais quente da face da história da Terra, né? Então, abrir mais buraco não faz mais sentido na minha cabeça, só vai deixar as coisas piores, sabe? E aí a gente, enfim, não quero falar palavras de morte aqui, né, como eu aprendi na igreja, mas acho que tem um lado de, poxa, a gente vê qual é a consequência clara de o petróleo é literalmente uma das maiores causas da poluição desse planeta Terra, né? Então, é muito difícil de olhar e falar e ficar de boas e falar, nossa, cara, para mim é retroceder assim como humanidade e é pensar só no lucro, né? Então é só pensar realmente no quanto esse dinheiro vem do petróleo e tudo mais. Então me deixou muito impactada esse ponto. E aí o último ponto mesmo aqui, que eu acho que é o ponto de que talvez a maior parte das pessoas fica com medo do Trump e eu junto, que é o ponto de quem lembra, né, da época que ele tava lá trocando uma ideia com o presidente da Coreia pelo Twitter, tipo, ameaças pelo Twitter da Coreia do Norte. E eu já ficava assim, gente do céu. E agora, com tudo isso que tá acontecendo, Israel, Irã, Líbano, todo o Oriente Médio, aí toda a situação Rússia e Ucrânia, e aí a gente coloca esse presidente que é maluco e bem extremista e super protecionista, né? Ele tem uma política super protecionista. Então, isso, assim, me dá 50 tipos de medo. E aí me dá mais medo ainda da gente ter um outro presidente aqui no Brasil que me dá medo, assim, real me dá medo, no sentido de o que vai acontecer nessa liga, entendeu? Eu espero que nada, eu espero que, enfim, que o Brasil fique bem quietinho, que não se meta onde ele não é chamado,
A briga tá lá, a briga tá entre eles, deixa neles, a gente não tem nada a ver aqui. A gente é o país que, igual no dia depois, no filme Dia Depois de Amanhã, sabe? Quando mostra no fim aquela cena, tudo cheio de neve, mas o Brasil tava pleno ali, ó, tava perfeito, não tinha nada acontecendo. Que a gente continue sendo assim, é a minha oração, que a gente não se envolva em nada, e que o presidente Trump não envolva a gente em nada de discussão, de briga, de guerra, seja é, guerra militar, guerra semita, guerra, enfim, não queremos guerra, não queremos guerra. Presidente Trump, não queremos guerra. Então, o meu único, último receio aqui é o quanto isso poderia impactar o Brasil, né? Se os Estados Unidos, né, continuasse a apoiar ali, né, se ele decidisse ir por uma estratégia mais, vamos dizer assim, abrupta de militarismo. Então, isso é o meu maior receio, gente. É isso, gente. Eu espero que esse shot, né? Eu trouxe aqui opinião, eu trouxe fatos, eu trouxe dados, eu trouxe minhas histórias, tudo isso para contar para vocês um pouco, né, do qual é a minha visão. E tá tudo bem se você não concorda, se você ama o presidente Trump, você acha que o que eu tô falando é BS. Tudo bem, faz parte, mas eu acredito que esses são os pontos que vão impactar a gente aqui no Brasil e mundo, né? O mundo inteiro olhando para esse momento, o mundo inteiro olhando, entendendo e pensando como que a gente vai se adaptar para, né, o novo presidente dos Estados Unidos. É isso, gente. Eu espero vocês aqui na semana que vem. Se você gostou, deixa um comentário, bota aqui o que você acha também, o que vai impactar. Qual que é a sua visão? Já deixa aí o que você faz, qual que é o teu negócio, e o que você acredita que pode impactar, o que você tem medo. Eu sempre respondo todos os comentários que vêm por aqui. E se você ainda não segue o canal aqui no YouTube, aproveita e já segue o canal. Se você não segue o podcast Shot Matinal no Spotify, segue para que você receba a notificação toda semana quando sair ali o episódio novinho. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana.